Olá, galera, como é que vai? Tudo certo? Bom, eu sou o Brandon, professor de literatura, redação e teatro. Eu estou na cidade de Franca e tô passando aqui hoje para deixar mais um diário para vocês, né? Para falar um pouco mais sobre um outro elemento cultural, tá? Hoje eu trago para compartilhar com vocês um pouquinho sobre essa série Downton Abbey. Não sei se porventura vocês já assistiram ou já tiveram a oportunidade ou já ouviram falar, mas eu queria comentar um pouquinho sobre isso hoje. No último vídeo que eu compartilhei com vocês, eu falei que seriam obras que eu gosto e mais do que isso, na verdade, não são apenas obras que eu gosto, que eu vou compartilhar aqui com vocês, mas obras que eu trabalho em sala e que eu dedico estudos e tempo a isso também, tá? Bom, essa série, pessoal, Downton Abbey é uma das séries que eu gosto muito, é uma das minhas séries favoritas também. E é muito interessante que hoje a gente tem um hábito muito diferente em relação às séries, né? Hoje a gente tem um hábito muito maior de assistir, de acompanhar muitas vezes os seriados. Esse seriado Downton Abbey é um seriado que ele já se finalizou, né? Não existem mais gravações da série em si, embora no final do ano passado tenham lançado um filme sobre alguns personagens ainda, né? Porque esse universo ainda continua habitando. Mas é muito interessante a gente entender algumas coisas sobre essa série e ficar com uma indicação muito boa pra gente poder passar agora aí essa quarentena assistindo um conteúdo de qualidade. Bom, é isso, né? Quando a gente assiste uma série, a gente acaba se habituando e se afeiçoando ali a alguns personagens e algumas situações que acompanham a gente ao longo do tempo. Essa série, ela conta com 52 episódios e são divididos em 6 temporadas, tá? Vocês conseguem achar também facilmente na internet, eu imagino. Até pouco tempo atrás, esses itens faziam parte do catálogo da Netflix. Salvo engano, não estão mais, mas deve ter outros sites também com que vocês conseguem encontrar. E eu acho muito interessante dessa série, pessoal, vocês podem perceber aqui, né, pela capa e pela postura, né, das personagens em si, que ela vai retratar um período muito específico, né? Essa série, ela se passa a partir de 1912. 1912 também é um ano muito marcado, porque é quando acontece a tragédia em relação ao Titanic, né, quando ele vem afundar. E essa série, o ponto de partida inicial é isso, né? Quando o Titanic afunda, praticamente é quando começa a série, né? Quando eles começam a conviver, né? E como que o afundar do Titanic impacta na vida dessas personagens. Isso vai desenvolver ao longo de 6 temporadas. Como eu disse, eu trabalho essa série em algumas turmas e algumas séries nas quais eu dou aula de literatura para fazer uma relação ali também com o realismo, tá? Por que essa relação com o realismo? Por que a relação com esse período? Pelo seguinte, a própria narrativa da série tem questões muito próximas ao modo realista de narrar. Pelo seguinte, vejamos, né? As personagens convivem em si no ambiente familiar, que é uma característica realista também, né? O antro familiar ali pensado e é um veículo que é trazido pelos artistas realistas, seja um realista brasileiro, seja um realista europeu, tá? Então, por exemplo, o Machado de Assis, ele vai falar de âmbitos que ocorrem dentro da família enquanto realista, o Eça de Queiroz, o Gustavo Flaubert, enfim, todos esses autores discutem também ambientes familiares, e esses ambientes familiares são trazidos aqui também ao longo dessa temporada. Mais do que isso, já uma modificação que a gente tem dentro desse sistema também da série Downton Abbey é o seguinte: a gente consegue perceber também as divisões que eram muito, muito claras e muito bem marcadas. Por exemplo, aqui nessa série a gente consegue perceber uma divisão muito específica que existe entre a família, da qual vive em Downton Abbey, né, a região na qual eles vivem, né, o lugar no qual eles administram. E os criados em si, eles têm uma vida completamente diferente, mas que não se dissocia. Então as relações de trabalho e relações entre os seres nesse período também é muito marcada e muito específica na série. É muito interessante que a gente tenha a ideia disso para a gente perceber como algumas situações mudaram e como outras não, como outras ainda se mantêm. O autor da série, os diretores, enfim, eles conseguem trabalhar esse processo de uma forma muito interessante, tá?
Além disso, eu anotei outras coisas para falar aqui também, de relações que eu vejo dessa série com o realismo, né? Por exemplo, tá dentro até da questão da elegância, né? Da forma como essa série é abordada, como os figurinos, os diálogos são sempre muito elegantes, são sempre muito bem feitos, muito bem pensados. E por quê, né? Qual que é essa relação que existiria? Tendo em vista, por exemplo, os diálogos realistas, pessoal. A gente sabe que os escritores realistas, eles tinham esse propósito, né? Quando a gente lê Machado de Assis, a gente não encontra ali aspectos que tragam ali a realidade da forma tão crua. Não, há uma suavizada, né? Há uma forma de se trabalhar isso diferente, com certos cuidados, com certo requinte. E isso também acontece dentro de Downton Abbey, a gente consegue perceber essa relação, tá? E além disso, pessoal, outras incidências, né? Por que isso tem a ver com o realismo e não com o naturalismo? O naturalismo já tem uma forma mais crua, uma forma mais chocante de trazer as informações. Já os realistas não, né? Eles trazem informações, sim, mas com toda uma pompa, um eufemismo ali, né? Para poder falar de certas situações. Bom, pessoal, além disso, outro aspecto que eu considero fundamental aqui dentro de Downton Abbey, que eu acho interessante e sugiro também, é porque, além da gente perceber hábitos e costumes da época, né, aqui a gente está falando da Europa, no começo mesmo em si do século XX, e o que foi o século XX, né? Quantos acontecimentos, quantas situações, né, o mundo vivenciou no século XX, principalmente a Europa em si, enquanto avanços e tecnologia e tudo mais, tudo isso a gente consegue perceber. A gente consegue perceber a relação das pessoas com a tecnologia chegando ainda, como que as famílias lidavam com isso, como que essa família em si, residente em Downton Abbey, né, que é a região específica, e os criados da família, como que eles também lidavam com isso, porque a gente está falando aí de públicos distintos, como essas classes eram completamente separadas, e separadas nos próprios setores mesmo. A parte de cima só convivia a família, embaixo ficavam os criados, enfim, inúmeras relações a gente consegue estipular, inúmeras relações a gente consegue estabelecer, e a partir disso, por que é interessante? Para a gente poder observar a atualidade. O que se modificou? O que se mantém ainda? O que apenas foi maquiado e o que de fato houve de mudança, né? Em outras temporadas a gente consegue perceber, por exemplo, da própria série, a luta dos direitos, né? A luta pelos direitos, principalmente das mulheres, né? As mulheres reivindicando o direito ao voto, reivindicando algumas necessidades mesmo, direitos que são constituídos em si pelas mulheres e que são direitos mesmo garantidos, tá? A gente consegue perceber isso com muita tranquilidade ao assistir a série. Além disso, outras situações são marcadas, mas principalmente uma que eu deixei para falar agora com vocês mais pro final, são as constantes relações entre o conservadorismo e aspectos progressistas, né? Aspectos de modernidade, aspectos do progresso, que são sempre enfrentados e esbarrados esse confronto com o conservadorismo. Então a gente tem aqui figuras e personagens ao longo da obra com aspectos ideais completamente conservadores de querer manter uma visão, um modo de vida específico que já era conhecido por eles e que não queriam modificação alguma em relação a isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem outras personagens e outras situações que pedem mudanças, que pedem progresso, que pedem modificações diante do modo de vida. Então é muito interessante, eu acho que analisar e assistir a série com esse olhar, para começar a perceber essas diferenças. E como vocês devem saber, né, a câmera, a iluminação, o figurino, tudo isso vai contribuindo para que essas ideias cheguem até nós, para que a gente hoje consiga discutir tudo isso, tá? Pessoal, para hoje é isso que eu gostaria de trazer para vocês, apenas para falar um pouquinho dessa série. E bem pouquinho mesmo, daria para falar bastante sobre isso. E eu sugiro que vocês assistam, tá? Vale muito a pena mesmo. Cada episódio vai ter aí em torno de 45, 50 minutos. Alguns episódios são um pouco mais longos, mas vale muito a pena. É uma narrativa lenta, bem lenta mesmo, mas vale a pena porque a gente consegue perceber cada detalhe, a gente consegue perceber aí as mudanças, como os personagens vão evoluindo ou como eles se mantêm rígidos ali nos seus ideais. Enfim, é uma série que vale muito a pena. Fica aí como uma indicação para a quarentena de vocês. É isso, galera. A gente se fala novamente num próximo diário, tá bom? Até mais.